Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo deste canal do YouTube. Antes de começarmos, se você puder se inscrever, não precisa nem clicar no sininho, não tô pedindo sininho agora não, tô pedindo inscrição e dar o like, me ajuda no desenvolvimento e no engajamento aqui do canal. Se puder fazer isso, agradeço muito. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante problemático ou emblemático, na verdade, que é o feedback, né? Popularmente, quando a gente fala sobre feedback, a gente está falando, é hora do feedcrel, do feedback, é hora de eu me ferrar de alguma forma. Então já começa daí que você tem a cultura popular que o momento do feedback é um momento em que você vai tomar tomar um esporro, alguma coisa nesse sentido. Esse vídeo não vai falar que feedback é um presente, tá? Eu particularmente não acredito muito nisso, eu acredito um pouco mais na racionalização do feedback em 3 momentos que eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas antes de tudo, eu quero trazer a história que eu escutei da origem do feedback. Eu digo que eu escutei porque foi uma vice-presidente de uma empresa que eu trabalhava que contou, e eu acredito nela e eu propago e acabo propagando isso todas as vezes que eu faço a primeira conversa de onboarding com os times que eu assumo, com as pessoas que entram na equipe. Então vamos lá, o feedback ele nasce lá em 1981 com a NASA, na época dos ônibus espaciais, e que isso começava a ser mais um negócio mesmo, né? E quando a NASA disparava então essa tripulação para o espaço, existia na rota momentos em que a tripulação retornava para Houston e fazia um check de parâmetros. Estava muito rápido, estava muito devagar, se tinha bastante combustível, se tinha pouco combustível, estava alto, estava baixo, enfim, como eu disse, fazia esse check de parâmetros e prosseguia até o próximo ponto de contato. Esses pontos de contatos são pontos imaginários na rota que deu-se o nome de feedback points. Então, são momentos em que você retorna com a tua base, ou com no caso a tua liderança, para discutir como está a sua rota para determinado objetivo. Dito isso, criou-se então provavelmente como se diz, onde tem placa tem história, então nasceu-se essa, como posso dizer, crença talvez, ou hábito, na verdade, a melhor palavra é hábito, de você fazer feedbacks em momentos críticos. Então não é para fazer desenvolvimento, se a pessoa faz alguma coisa errada, você chama ela para dar bronca, ou você chama para justificar porque não vai promover, não vai dar aumento salarial, etc. Então não é uma conversa de carreira, de desenvolvimento, é uma conversa vaga, vaza e rasa, vaga, que você simplesmente vai falar nada com nada, ou porque você é obrigado como gestor, ou porque você quer dar uma bronca na pessoa e você marca lá, feedback. Não é isso, obviamente. Então, como eu divido a cultura do feedback? E eu também, como eu falei, eu não acredito que feedback é um presente. Respeito, obviamente, não tenho nada contra, é o meu ponto de vista, porque eu acho que pode ser um pouco também um eufemismo, tipo, posso te dar um presente? Aí você dá um feedback de desenvolvimento que no fundo é uma bronca. Então eu prefiro racionalizar esse momento em 3. O primeiro é conversas de 1 a 1, que são um momento, e eu vou explicar cada um deles. Feedbacks de performance e o estilo, né, quando você precisa dar uma devolutiva para a pessoa, que é uma técnica que é usada, que é o SCI, situação, comportamento e impacto. Então, começando a partir dele. Situação, comportamento e impacto. Eu acredito
pelo menos eu sou uma pessoa que gosta de coisas diretas, eu não gosto de muita enrolação, então eu prefiro que se eu faço alguma coisa, seja boa ou ruim, ela seja retornada para mim de uma maneira rápida. Então, esse método de situação, comportamento, impacto, ele vem para você trazer para a pessoa um retorno rápido do que aconteceu e ela manter o comportamento, então você incentiva o comportamento ou corrigir o comportamento. Como o nome diz, então você chama a pessoa e não espera, tipo, numa reunião de feedback, lá no final do ciclo, daqui 6 meses, você vai falar de um negócio que aconteceu em fevereiro. Não. Aconteceu um negócio agora, numa reunião, às 2 da tarde, terminou a reunião, se você tiver ainda exaltado, foi uma reunião um pouco mais complexa assim, levanta, toma uma água, volta, aí você chama a pessoa para conversar e faz esse retorno da situação, do comportamento, do impacto. Então, trocando em miúdos, você pode chamar, sei lá, o Guinho, né, na situação, na reunião que a gente teve agora às 2 horas, você apresentou o problema de uma forma bem coerente, comportamento, e a gente conseguiu priorizar ele junto ao time de produto, impacto. Então isso foi uma forma de você dar um feedback positivo, reforçar o comportamento da pessoa de uma maneira rápida e eficaz. Você não enrolou, não fez muita coisa. O contrário é verdadeiro também. Então, por exemplo, o Guinho, na reunião agora que teve às 2 horas, a situação está aqui, a gente passou por um ponto de desenvolvimento que você está liderando e não teve embasamento com números, comportamento, para a gente levar para o time de produto desenvolver tal solução. Com isso, acabou sendo despriorizado e a gente vai ter que convencer agora outra pessoa para comprar a ideia, apoiar e, de novo, voltar com o time de produto. O impacto, que é a demora na entrega. Então, tem esses 2 meios, situação, comportamento e impacto. Como eu disse, ele é rápido. Você precisa fazer ele de uma maneira super, mais rápido possível. Lógico, quando você estiver calmo, também de repente um feedback legal não acabar virando, parecendo que é uma bronca, porque você saiu daquele encontro um pouco exaltado. Segundo, é 1 a 1. 1 a 1 são encontros semanais, quinzenais, mensais. Eu acho que essa agenda é definida de você com o seu gestor, para falar sobre carreira, para falar sobre desenvolvimento. Não é uma agenda para falar sobre projetos. Como é que vamos fazer um a um aqui, conversar sobre trabalho, sobre os seus projetos, sobre suas pendências, sobre o que está, abrir aqui teu Trello e bater um papo sobre ele. Não. Para isso existem outras reuniões, seja uma reunião de equipe, seja um check-in que você faça, né, em um momento de meia hora, pelo menos é o que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, para a gente bater papo, para a gente conversar sobre o projeto, dailies, etc. Existe outro momento. 1 a 1 é para você conversar sobre o seu desenvolvimento e você ter retornos sobre isso quanto ao teu plano de desenvolvimento, que na teoria você acertou com o teu gestor no início do ciclo. E é um papo que é para ser leve, para você conversar um pouco sobre a vida, trazer um pouco de contexto. É importante você falar também sobre como estão as coisas na sua vida pessoal, como foi a semana. Que nem eu falei no vídeo sobre comportamento chaves, a produtividade não é todo mundo produzindo 120% todo dia. Vão ter dias ou semanas que a gente vai estar pior, outras que vai estar melhor, e isso é conversado também no 1 a 1. Você bate um papo, você pega a percepção, você é mentorado nele pelo seu gestor, que tem um papel de mentoria.
Então, é essa a conversa, voltada para o seu plano de desenvolvimento. Eu costumo dizer que essa agenda não é do gestor, é função do gestor cumprir essa agenda com a maior honestidade possível, mas ela é de interesse também do liderado, da pessoa que está lá para ser desenvolvida e que tem ambição de crescer, de ganhar um aumento, enfim. Então eu acredito que também é do interesse não a gente ficar de braços cruzados esperando o gestor marcar, mas sim você marcar se o gestor marca. Tem gestor que marca, tem gestor que pede pro liderado marcar e tá tudo bem, porque a pauta é sua e a gente conversa em cima da sua pauta. E o feedback, no fim das contas, que ele é o fechamento, né? Aí eu até separo, eu não falo, eu gosto de usar a palavra que é a avaliação do desempenho, que é um vídeo que saiu há 2 semanas atrás, ele é o fechamento do ciclo. E aí você pontua todo o comportamento que veio, aonde você estava no início, onde você chegou no final. Se a tua empresa faz um ciclo 360 que escuta outras pessoas ao redor, como esse impacto foi percebido pelas pessoas que convivem com você, pelos seus stakeholders, etc. Então, eu acredito que essa é a forma de você fazer um feedback dividido em partes, momentos, e importante, não é do líder para o liderado, é do liderado para o líder e do par para o par. Então, o liderado, eu pelo menos procuro que os meus liderados marquem comigo uma vez por mês ou a cada reunião eu pergunto como é que eu estou também, porque eu só vou melhorar, e eu digo muito isso, eu só cheguei também onde eu cheguei porque meus liderados também me deram feedbacks, também me deram situação, comportamento e impacto bons e ruins, que eu peguei e fiquei batendo a cabeça na parede, pensando, mas melhorando, e aí conseguindo abrir caminho. Aí eu volto no que eu sempre falo: se você cresce, toda a cadeia cresce, você cria o vácuo do crescimento. Então eu sempre falo que eu devo muito para as pessoas que passaram também pela minha liderança, porque eles me ensinaram, eles sempre foram muito honestos nesse momento. Acho que eu falei já isso também num outro vídeo, mas é importante reforçar. E de par para par também, é importante você ter falar para o seu par: pô, cara, você pode, situação, comportamento, impacto aqui, ou como é que eu fui em determinado momento. É legal ter essa troca, e evita também no futuro algumas rusguinhas ou coisas mal resolvidas, sabe? Eu acho que é muito importante você ter essa janela e essa conversa aberta. Não é todo mundo que aceita, sempre tem pessoas que não, etc. Mas no meu mundo encantado eu tento fazer isso, é o que eu acredito e é o que eu procuro mostrar para as pessoas e vice-versa. E porque eu não acredito que feedback é um presente? Porque eu acho que aí, é que nem eu falei, eu acredito que aí seja um eufemismo às vezes que pode ser mal utilizado para você fazer uma crítica para a pessoa e falar: posso te dar um presente? Enfim, eu gosto das coisas, Peterson, minhas diretas e retas. Então eu acho que posso te dar um presente pode ser florear algo, e que todo mundo é adulto responsável e já tem maturidade para resolver, para entender, e se não tiver, isso tem que ser desenvolvido também. Mas, de novo, nada contra, cada um, cada qual com o seu método, e a gente precisa adotar o que melhor se encaixa para os nossos liderados e para as pessoas à nossa volta ter o seu desenvolvimento. Se é melhor falar dessa maneira, beleza. Se a pessoa é como eu, que tipo, mano, fala logo, beleza, a gente precisa entender o nosso interlocutor e saber conversar com ele da melhor maneira para ele, em que ele vai entender o que está acontecendo, e não da melhor maneira para a gente. É muito importante isso. Quem ficou até aqui, eu agradeço, muito obrigado.
Nos vemos no próximo vídeo e até lá.